como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao culto Doutrina, feito pela Igreja Batista Central do Cordeiro. Vamos inicializar esse culto orando. Assim oremos. Senhor, meu Deus querido Pai, obrigado por esse dia em tua presença. Quero te agradecer por esse momento, meu Pai, em que estamos tendo a oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu te peço, meu Pai, que nesse culto a gente venha sentir o teu Espírito Santo e nas funções que sejam entoladas, que o nome seja glorificado. E na pregação do pastor, meu Pai, a gente venha sentir teu Espírito Santo. Eu coloco esse culto em tuas mãos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Quero deixar para os armados o texto em Salmo 103:17, que diz: Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre, e sua bondade permanece, passando de pai para filho. Vamos agora lá orar para agradecer a Deus pela palavra. Assim iremos. Senhor, meu Deus querido Pai, obrigado por essa palavra, meu Pai, que ela venha entrar nos corações e que em um momento de dificuldade a gente venha saber que a sua bondade permanece para sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Agora vamos entoar louvores ao Senhor, ao ministério bem-aventurado. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos agradecer o seu nome. Convido a todos os irmãos que cantem comigo e me ajudem nessa adoração. Vamos entregar ao Senhor todas as nossas primícias, porque Ele é digno de ser adorado, irmão. Amém, igreja? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder. Do meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nesta noite. Amém. Glória a Deus. Tua graça já posso sentir. Teu poder me faz querer ficar em tua presença. Em tua presença, nada é melhor que te sentir, em poder o teu nome proclamar, em tua presença, em tua presença, o meu coração atrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus, te entrego os meus projetos e os meus sonhos, para que tu faças o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz. Quero entoar canções que me façam saber que o meu cantar é só pra te adorar. Recebo meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas também do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Aleluia, Senhor. Nada neste mundo. Aleluia, 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 aleluia,
ti. Recebo meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que eu te dou o melhor de mim, de que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Nada neste mundo é melhor do que ti. Do que ti. Nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais um culto de doutrina, mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido, irmãos, estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra, também estar cultuando, né, irmãos, enquanto igreja, enquanto povo, unidos pela mesma fé, pela mesma crença no Senhor. Em tudo isso, irmãos, nós rendemos graças. Hoje, na abertura, né, minha filha, a irmã Melissa, querendo participar para também matar um pouco da saudade dos irmãos. Deus abençoe Melissa, tá certo? Também o Ministério de Louvor, irmãos, mais uma vez, né, somando, contribuindo com a obra do Senhor, né, com as ações da igreja. Então, Deus abençoe o ministério, todos os componentes, bênção de saúde, de paz, tá certo? Ficamos felizes, irmãos, a cada encontro nosso, tá certo? Mais uma oportunidade Deus tem nos concedido. Estamos meditando na sua palavra, também falando do seu evangelho, do seu amor ao coração das pessoas. Então, tudo isso, irmãos, é bênção do Senhor, tá certo? Eu queria, desde já, convidar você a abrir sua Bíblia, tá certo? Se você está com a Bíblia aí na mão, nós vamos continuar estudando o livro do profeta Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3. Enquanto os irmãos se encontram, né? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Enquanto vocês se encontram, eu quero dizer que ontem foi aniversário da nossa irmã Maria da Conceição, a irmã Conceição, e hoje, irmãos, a festa é na casa da irmã Nádia, tá certo? Então hoje tem bolo na casa da irmã Nádia, tá certo? E com certeza tem um pouquinho ainda de bolo na casa da irmã Conceição, tá certo? Deus possa estar abençoando as suas filhas com toda a sorte e bênção, com paz, com alegria, com gozo na alma e no espírito. Que essa mesma bênção também seja derramada sobre você que está nos acompanhando, né, pela internet. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Você é muito bem-vindo, né, ao nosso culto, né, de estudo, culto de doutrina, tá certo? Nosso desejo é que você continue conosco até o final, tá certo, desse estudo, e com certeza será uma bênção para a tua vida. Caso você esteja nos assistindo pela primeira vez, tá certo? No meu canal você vai encontrar, né, todo o estudo, né, do livro do profeta Malaquias, né, desde o capítulo 1. Hoje nós estamos na quinta semana, tá certo? Então, se você quiser assistir, né, os estudos anteriores, visita lá a página do YouTube ou do Facebook, e aí você vai ter toda uma linha lógica, né, acerca daquilo que a gente já vem estudando, a construção do conhecimento aí sobre o livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 10.
tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus, pois, irmãos, aplique a sua palavra em cada coração. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela leitura, irmãos, pedir que o Espírito Santo possa trazer a revelação e o entendimento, porque sem ele, irmãos, nada podemos fazer. E nessa oração nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre as suas filhas, né, Conceição e Nádia, que completaram a idade nova. Feche teus olhos se você puder e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, em tua presença como igreja, nós queremos render graças e louvores por essa oportunidade que o Senhor tem concedido, Senhor, a cada um de nós, de estarmos unidos, meu Pai, com o mesmo propósito, de adorar o teu nome, também, meu Deus, de aprender um pouco mais da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, o entendimento, para que as tuas verdades possam ser gravadas em nossos corações. Nesse instante eu peço a tua bênção sobre as aniversariantes, meu Pai, de ontem e de hoje, a irmã Conceição e a irmã Nádia. Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos, com alegria, com paz, com gozo, com satisfação. Que teu Espírito Santo possa, meu Deus, continuar suprindo todas as necessidades das tuas servas. Nós, como igreja, as abençoamos nessa hora com toda sorte de bênção. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Leitura, irmãos, bem interessante, né? Um texto, né, que gosto muito de ler, assim como todo o livro do Malaquias, né, irmãos? A construção do conhecimento, irmãos, né, é muito gratificante, né? Por isso que eu disse aos irmãos, aquele começou de hoje, né? Volta lá e vê, né, o estudo 1, 2, 3, 4, e hoje nós estamos no 5º estudo sobre o profeta Malaquias. E só para que você possa ter um entendimento, né, Malaquias foi chamado, irmãos, numa época, né, e o povo estava corrompido, né, a nação de Israel, irmãos, estava, né, em desacordo à lei do Senhor. E isso começava, irmãos, dos próprios sacerdotes da época. Então, os sacerdotes, irmãos, que tinham o dever de ensinar o povo, o sacerdote, irmãos, estava agindo em desacordo, em descumprimento da lei. Logo, irmãos, toda a nação estava seguindo essa orientação da sua liderança espiritual. Então, todo o povo, irmãos, estava, né, pecando, né, contra o Senhor e contra a vontade de Deus. E aí Malaquias, irmãos, é chamado pelo Senhor justamente para anunciar essas verdades e convidar o povo, irmãos, ao arrependimento, a uma mudança de comportamento. Isso partindo dos sacerdotes, irmãos, e todo essa nova mudança de comportamento, esse arrependimento ia ganhando força, irmãos, ao longo de todo o arraial do Senhor. Mas para que isso aconteça, irmãos, se faz necessário, né, que o sacerdote, que o líder espiritual, o pastor, o padre, seja qual for, né, a nomenclatura, ou dependente da igreja ou religião, é preciso haver esse entendimento, né? Nós precisamos, irmãos, seguir a orientação de Deus para que a gente não venha tropeçar nem levar as pessoas a tropeçarem junto conosco na palavra do Senhor. E por isso, irmãos, grande é a responsabilidade espiritual, né, que tem, né, os pastores, os padres, toda essa liderança sobre o povo do Senhor. Porque, irmãos, como eu falei nos estudos anteriores, o que a gente escuta é: a igreja é o reflexo da sua liderança, a igreja é o reflexo do seu pastor. Então, se os sacerdotes estavam em desacordo, automaticamente, irmãos, o povo, né, estava caminhando em desacordo, porque faltou o conhecimento, faltou a orientação necessária, irmãos, acerca das verdades de Deus, acerca, irmãos, da lei do Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um tema, né, que, vez outra, irmãos, está trazendo aí polêmica nas redes sociais,
muitas entendimentos, né, diferentes acerca do ato de dizimar e ofertar na casa do Senhor. E segundo o texto que nós lemos, irmãos, ele é bem claro, né, Malaquias, nas suas colocações, tá certo? O povo estava negligenciando o ato de dizimar e ofertar, e isso foi reprovado pelo Senhor Deus. E ele disse, irmãos, que aquele que não estava dizimando e ofertando estava o roubando. E por isso o texto que nós lemos, onde, irmãos, Malaquias registra, né, o questionamento do povo. Em que nós te roubamos? Como pode um homem roubar ao Senhor? E a resposta do profeta foi exatamente essa. Você rouba ao Senhor quando você deixa de dizimar e ofertar a sua casa. Tá certo? E, infelizmente, irmãos, essa ação de sonegar, vamos dizer assim, deixar de contribuir com a casa do Senhor, irmãos, ela vem, né, se arrastando ao longo da história, né? Desde a época de Malaquias até antes, irmãos, do profeta Malaquias, o povo, irmãos, vez ou outra era chamado a atenção, né, para que pudesse voltar a essa prática do contribuir com a obra do Senhor. E para quê? Para, como diz o texto, para mantimento, irmãos, da casa do Senhor, das coisas de Deus. Tá certo? E aí, irmãos, para a gente iniciar a nossa doutrina, né, eu sempre gosto de iniciar fazendo perguntas, mesmo não sendo ao vivo, né, porque o culto já foi gravado, mas no final você vai ter a oportunidade de conversar comigo, se você quiser pelo chat aí no YouTube, tá certo? A gente pode estar aí conversando, tirando alguma dúvida que possa ter surgido ao longo da ministração. Você que é da igreja, né, você tem o meu contato aí do WhatsApp, tem o grupo da igreja, manda para mim se você tem alguma dúvida, a gente vai conversando sobre essa verdade. Mas a primeira pergunta que faço para a gente refletir, irmãos, é sobre o que é o dízimo. O que é o ato de dizimar? E nós sabemos, irmãos, que dizimar é você retirar 10% daquilo que você ganha, né, da sua renda, tá certo? Então, o primeiro entendimento nosso é, daquilo que eu recebo, 90% é meu e 10% é do Senhor. Então, irmãos, desde o início da minha caminhada na fé, há 21 anos atrás, vai fazer agora em agosto, sempre, irmãos, houve esse entendimento, tá certo? Eu recebo X, então eu tenho, né, é meu 90% desse X e 10% não me pertence. E digo, irmãos, que isso não é porque eu fui obrigado a entender. Eu entendo isso, irmãos, à luz das Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, eu sei que existem muitas coisas aí que acontecem em várias igrejas e denominações acerca do ato de dizimar e ofertar na casa do Senhor. O que as pessoas fazem, irmãos, cada um vai prestar conta de si. Mas o que a gente quer trazer ao coração das pessoas, de todos vocês que nos escutam, é: o ato de dizimar, irmãos, é uma ação voluntária e um ato de fé. Ninguém, irmãos, é obrigado pela igreja ou pelo pastor, né, a contribuir com a casa do Senhor. Pelo menos, irmãos, aqui na igreja, e falo para todo mundo aí ouvir, e se quiser escrever alguma coisa, os membros estão aí, autorizadíssimos a dizer: o pastor está mentindo. Ninguém, irmãos, é dizimista ou ofertante da nossa igreja por obrigação, e muito pelo contrário. Eu sempre digo, se está com dúvida, se não quer dizimar, se não quer ofertar, não faça. Não faça, porque isso é um ato de fé. Se você contribuir com a casa de Deus e não estiver movido por fé, é melhor você não fazer, meu irmão, porque Deus não recebe, tá certo? Você pode ajudar a pagar uma conta, eu sempre digo isso. Você pode ajudar até a pagar uma conta de água e de luz. Mas se é uma questão espiritual, Deus não recebeu, então não faça. O que não é movido por fé, irmãos, a Bíblia diz que é pecado. E eu, irmãos, não quero estar colaborando com isso na sua vida de forma alguma. Dízimo, irmãos, é um ato de fé, é um ato voluntário. Eu sinto que Deus me abençoa, eu sinto que sou abençoado pelo Senhor. O emprego que eu tenho, a saúde que eu tenho para trabalhar, foi Deus que me deu, foi uma porta que Deus abriu. E Deus me deu essa porta, me deu essa condição, primeiro para eu sustentar, né, a minha família,
né, porque eu preciso. E segundo, porque eu preciso também contribuir com a sua obra. E por quê? Porque eu quero que a obra aconteça. Eu quero que a igreja funcione. E funcione de uma forma tranquila, né, sem ser pesado para ninguém. Então, isso é o entendimento. Tá certo? Então, o que é o dízimo, irmãos? É uma parte, a 10ª parte daquilo que eu recebo. Tá certo? E eu entrego isso à casa do Senhor, tá certo? Porque eu tenho, né, essa consciência de que eu fui chamado para manter a obra do Senhor, com o meu dízimo e com a minha oferta. E outro entendimento, irmãos, que nós temos, é que muitas pessoas dizem, mas isso aí é algo da lei. Se você for lá no livro do Gênesis, irmãos, capítulo 14, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Aí você pode dizer, mas isso foi uma única vez, mas que representa uma ação que aconteceu. E uma ação que aconteceu antes que a lei existisse. Ou seja, o dízimo, o ato de dizimar, não está vinculado à lei. O ato de dizimar foi antes da lei. E Deus, irmãos, quando chama Moisés e escreve a lei, né, dizendo para Moisés registrar essas verdades, ele ratifica a importância do ato de dizimar e ele dá um novo sentido, irmãos, ao ato de dizimar e ofertar segundo a lei. E qual é o novo sentido que Deus dá? O sustento, irmãos, dos sacerdotes. Você vê isso lá registrado no livro de Números, capítulo 18, tá certo? Quando Deus, irmãos, institui a lei, ele diz, olha, agora, né, vocês vão levar os dízimos para os levitas, para os sacerdotes. E por quê? Porque essa é a porção desse povo. Esse povo que foi separado para uma obra específica. E qual foi a obra que esse povo foi separado? O cuidar das coisas de Deus. As questões cerimoniais da lei do Senhor, né, ficavam sob responsabilidade desse grupo de pessoas. Então, eles tinham, irmãos, esse compromisso de cuidar das coisas de Deus e a nação cuidava dessas pessoas. E isso não foi estabelecido por homens, isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Isso a gente já vê uma lógica parecendo com os dias de hoje. Quando nós encontramos, irmãos, obreiros, né, pastores, padres, que são sustentados pela própria igreja, pela própria paróquia, pela própria comunidade. É o mesmo entendimento. Eles querem alguém, irmãos, que estejam disponíveis para servir a igreja, né? Servir nas visitações, servir nas assistências sociais, na ação social, servir no templo, irmãos. Então, eles querem alguém que tenha tempo para trabalhar nesse serviço. E para que essas pessoas tenham esse tempo, irmãos, disponíveis, né? Para isso existe, né, a figura do contribuir com a casa do Senhor. E tudo aquilo que acontece e envolve, irmãos, a casa de Deus, a obra do Senhor, tudo isso, irmãos, é sustentado por essa contribuição que é chamada de dízimo e chamada de oferta. E quero também dizer, irmãos, que isso é o meu entendimento acerca da Bíblia Sagrada. Tá certo? E por que eu digo meu entendimento? Como eu disse, irmãos, várias pessoas aí ficam trazendo ideias e teorias acerca, né, do entendimento da ação de dizimar para os dias de hoje. E eu não quero entrar no mérito, irmãos, né, do que o irmão A pensa ou a igreja B pensa. Eu quero entrar no mérito do que eu entendo sobre a Bíblia, e o que eu entendo, irmãos, eu transmito para as pessoas. E cada um, irmãos, à luz do Evangelho, à luz da Bíblia Sagrada, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você é crente, né? Você tem a ação de Deus no seu coração, você vai ter o seu entendimento também. Esse é o meu desejo. Tá certo, irmãos? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. A ação de dizimar, irmãos, é uma ação voluntária, é uma questão de fé. Eu faço isso porque eu entendo que é um compromisso meu com a obra do Senhor. Eu faço isso, irmãos, porque eu me entendo como um adorador e eu adoro a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Eu entendo isso, irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, né? Que os sacerdotes, né? Os pastores, os padres, eles devem sim, né, ser sustentados desde que a igreja tenha condições de fazer, tá certo? Ou desde que ele se sinta confortável com isso,
porque os irmãos sabem que eu trabalho, né? Mas não é porque eu trabalho na vida secular, né, que todos os pastores devem trabalhar, certo? Isso é um entendimento, irmãos, tá certo? Se a gente se sente confortável de assim o fazer, assim o faremos. Mas tem muitos pastores que vivem do ministério, né? Muitos padres e muitas outras lideranças espirituais, e, ao meu ver, irmãos, não existe ilegalidade alguma nisso, porque houve um entendimento da igreja e do sacerdote, né, em chegar a essa concordância, tá certo? E isso, como eu disse, irmãos, está aí pautado na própria da palavra de Deus. Nós não podemos também, irmãos, entender o dízimo como uma relação de mercado, né? Eu vou dizimar porque Deus vai me abençoar, ou se eu não dizimar, né, Deus vai lançar maldição sobre a minha vida. Não, você vai dizimar por ser um ato de fé. Eu dizimo, irmãos, porque eu sou um cristão e esse é meu entendimento. Fui chamado para isso. E as bênçãos elas vão, irmãos, ser derramadas sobre a minha vida como uma consequência de um coração adorador, como consequência de um coração que entendeu o seu chamado e por isso faz e o faz com alegria. Mas eu não vou levar minha oferta, meu dízimo, irmãos, com isso na cabeça. Eu vou fazer porque Deus vai repreender o mal, porque a Bíblia disse isso. A Bíblia diz isso, irmãos, mas tudo parte do entendimento. Tem que vir de dentro para fora. Amém, irmãos? Eu preciso sentir a alegria em ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Nem por força, nem por violência. Não movido, irmãos, né, por uma opressão, mas sim pelo entendimento. Eu entendo que isso é o correto e por isso assim eu faço. Amém? Jesus, irmãos, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo 23, ele censura, né, os fariseus por conta disso. O texto diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eu costumo dizer, irmãos, que isso é interpretação de texto, não é teologia, tá certo? O que Jesus está dizendo não é porque você faz uma coisa, você deve deixar de fazer a outra. O que Jesus está dizendo você é dizimista, você dizima do cominho, você dizima da hortelã, você é dizimista. Mas não é porque você é dizimista, você deve deixar de praticar a misericórdia e a fé. Você tem que fazer as duas coisas. Mas aí as pessoas também pegam esse texto e dizem, é a única vez que Jesus fala sobre isso. Mas graças a Deus que Jesus fala sobre isso. E na fala de Jesus, irmãos, ele não censura ou não diz que é errado. Ele diz que a gente deve fazer uma coisa e deve continuar fazendo a outra coisa. E por quê, pastor? Porque tem gente que faz uma coisa e se sente o melhor cristão, mas não faz a outra. E tem gente que faz a outra e deixa de cumprir o outro pedaço. Então, irmão, Jesus está dizendo, isso é hipocrisia. Tudo está dentro do mesmo contexto. Então, eu não posso, né, me declarar. Né? Primeiro que a gente não tem, irmãos, essa condição de bater no peito e dizer, eu sou o melhor cristão porque eu faço e aconteço. Tudo que a gente faz, irmãos, é pela misericórdia do Senhor. É graça. Tudo que a gente faz, irmãos, não é para ganhar uma estrela na testa. A gente faz, irmãos, para poder dizer muito obrigado por tanto que o Senhor já fez na minha vida. Esse é o entendimento. Nunca uma relação de troca. Nunca eu entendo, irmãos, as verdades do Senhor como uma relação de troca. Eu faço para receber. Eu faço, irmãos, porque eu já recebi. E eu recebi o quê? Salvação, paz, gozo, presença de Deus, ação do Espírito na minha vida. Tudo que eu tenho, irmãos, foi Deus que me deu. E por isso, irmãos, eu procuro viver uma vida que agrade o coração do Senhor. Não para ganhar uma estrela na testa, como eu já disse. Mas era uma forma de dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Então, irmãos,
esse texto de Mateus, que muitas pessoas também gostam de cutucar e pressionar, e dizer, não é isso que Jesus queria dizer. Irmãos, isso é o meu entendimento, como eu disse, isso é interpretação de texto, tá bom? Eu devo fazer uma coisa e devo fazer a outra coisa também. E ainda sobre, irmãos, o que é o ato de dizimar e ofertar, Provérbios 3, verso 9. Honre a Deus com os teus bens e com as primícias da tua renda. Aí o sábio, irmãos, mais uma vez trazendo essa verdade ao coração do povo. A honra ao Senhor com a sua contribuição. E agora, irmãos, eu trago para a gente pensar alguns prejuízos, né, que o não contribuir com o dízimo e com a oferta traz, irmãos, para as questões, né, que envolvem a obra de Deus e a tua vida também, a tua comunhão com o Senhor. Primeiro, irmãos, é um prejuízo no ministério, tá certo? Lá, irmãos, na época de Neemias, Neemias chama a atenção do povo exatamente nesse aspecto. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 10, tá certo? Também fiquei sabendo, assim é o texto, também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devido, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras, ou seja, as pessoas deixaram de sustentar, né, os levitas, os cantores, os sacerdotes, prontamente eles voltaram para as suas cidades de origem, tá certo? E por quê? Porque não estava lá, né, sendo sustentado pela nação, porque esse era o compromisso instituído por Deus através da lei. E aí Neemias continua escrevendo: por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. Versículo 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Ou seja, aquilo que tinha sido instituído por Deus foi negligenciado pelo povo. Logo, irmãos, a classe que sofreu, irmãos, foram os levitas, os sacerdotes. Por quê? Porque era compromisso da nação sustentar esse povo, para que esse povo pudesse dar continuidade ao culto ao Senhor, cuidar das coisas relacionadas à questão espiritual da nação. E aí Neemias chega, irmão, junto com Esdras, o qual foram chamados por Deus para restaurar, né, o culto, as leis da nação. Né? Então Neemias, irmãos, ele vai e censura, né, a posição da nação com relação a essa negligência no ato de contribuir, né, com a obra do Senhor. E quando, irmãos, nós negligenciamos o dízimo e a oferta, a igreja local também sofre. E por que, você pode perguntar, a igreja local sofre? Irmãos, vamos pensar na nossa realidade, a igreja aqui em Cordeiro. Nós temos, irmãos, compromissos com missões, nós temos missionários que mensalmente a gente manda uma oferta para essas pessoas. Se você deixa de contribuir, irmãos, consequentemente, nós vamos deixar de investir em missões. Então a igreja vai começar perdendo, irmãos, a sua visão missionária. A igreja, irmãos, precisa investir com a compra de literatura, uma passagem que é necessária muitas vezes para fazer a obra de evangelismo. Então a gente perde a visão, né, de evangelização, porque não tem recurso. Ação social, irmãos. Nós temos, né, alguns compromissos sociais. Nós temos, irmãos, compromisso com os membros e congregados da igreja, quando passam por situação, irmãos, né, de aperto mesmo financeiro, né, alguma questão que a igreja precisa ajudar. E tudo isso é retirado de onde? Dos dízimos e das ofertas. A igreja, irmãos, tem um compromisso, né, de aluguel, de energia, de água, né, de material didático, né, investimento, irmãos, na própria casa do Senhor. Tudo isso, irmãos, é feito com o seu dízimo, é feito com a sua oferta. Nós não recebemos a ajuda do governo, irmãos, nenhuma repartição fora da igreja. E o nosso entendimento, irmãos, é até bom que isso não aconteça, para não misturar, irmãos. A casa de Deus, a obra de Deus tem que ser mantida pelo povo de Deus. Esse é o nosso compromisso.
esse é o compromisso daquele que ama o Senhor e a sua obra. Então não recebemos uma ajuda externa, irmãos, e também não queremos essa ajuda externa. O nosso compromisso, irmãos, é com o Senhor e com o povo de Deus. Quando há esse entendimento, irmãos, tudo flui, irmãos, e as coisas acontecem de forma confortável, sem ser pesado para ninguém. Quando eu deixo, irmãos, de dizimar, né, os prejuízos espirituais também vêm para a minha vida. Tá certo? Por isso, irmãos, que eu falei no início, tudo é uma questão de fé. Tá certo? Então eu sou dizimista, porque eu entendo, irmãos, que esse também é o caminho da bênção. Porque o texto sagrado me diz isso. Eu sou dizimista, irmãos, porque Deus me garante que vai repreender a ação do mal. Eu acredito nisso. Eu tenho fé nessa palavra. E por isso assim eu faço. Amém? E aí, irmãos, a gente pode também trazer outras lições, né, acerca do ato de dizimar. Tudo isso que eu falei, irmãos, já são grandes lições, né, e coisas que a gente pode, né, deixar de avançar, porque não dizimamos. Né? Podemos causar prejuízos, irmãos, no ministério, como foi na época de Neemias. Podemos causar prejuízo à igreja local, irmãos. Podemos causar prejuízo à nossa vida em particular. Quando, irmãos, nós não contribuímos com a casa do Senhor. Amém? E aí, irmãos, quais são as outras verdades que a gente pode entender? O texto diz: trazei a casa do tesouro. Mas o templo é a casa do tesouro? Na época, irmãos, em que Malaquias escreveu, né, esse registro, o templo, irmãos, construído por Salomão, em especial, ele tinha algumas salas, algumas câmeras, né, onde, irmãos, cada espaço ele era destinado para uma finalidade. E uma dessas salas era destinada justamente para a guarda dessas ofertas e desses dízimos que eram trazidos pelas pessoas. Por isso a fala de trazei a casa do tesouro. Não é que a igreja seja a casa do tesouro, mas naquele contexto, irmãos, né, o entendimento era exatamente esse. E como eu acabei de dizer, irmãos, nós fazemos isso por quê? Para que haja esse investimento na própria casa do Senhor. Tá certo? Então, o que é que os irmãos precisam entender? E as pessoas que nos escutam, tá certo? O pastor não toma conta do dinheiro de igreja. Pelo menos isso não acontece aqui na nossa igreja, tá certo? Existe um grupo de pessoas que tomam conta e administram esse dinheiro junto com o pastor da igreja, buscando os melhores caminhos para investir aquele dinheiro que não é nosso. O dinheiro é da igreja. Então, onde a gente entende, irmãos, que melhor será investido, assim a gente o faz. Então, se é para comprar um ar-condicionado, é comprado. Se é para adotar um novo missionário, a gente adota um novo missionário. Se é para comprar material didático, nós vamos comprar material didático. Tudo, irmãos, em comum acordo. Tá certo? E por isso, esses recursos que são trazidos à casa do Senhor, irmão, por isso que é importante. E aí você pode perguntar, mas pastor, qual é, né, a garantia que eu tenho que os pastores vão fazer isso? Eu não posso dar garantia nenhuma. Eu não posso dar garantia que todas as igrejas e todos os pastores vão pensar dessa forma. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: cada um vai prestar conta de si diante do Senhor. O meu compromisso enquanto ovelha é levar a minha oferta, ao meu dízimo, e isso eu faço. Certo? Eu sou dizimista e eu sou ofertante, eu faço isso. Como o meu pastor vai administrar, ele é que vai prestar conta ao Senhor. A minha prestação de contas é a minha ação de dizimar e ofertar. Então, irmãos, eu vou prestar conta ao Senhor. Se sou ou não sou dizimista e ofertante, por quê? E o pastor, o padre, a liderança, aquele que toma conta, porque existem igrejas que têm uma comissão, existem igrejas que têm um tesoureiro, tem igreja que contrata, né, uma empresa para administrar os recursos da casa do Senhor. Então, cada um, irmãos,
pensa, né, da melhor forma de como administrar os recursos da casa do Senhor. Então, meu compromisso enquanto ovelha é de contribuir, tá certo? Com livre e espontânea vontade, como um ato de fé, como um ato de adoração. E o compromisso do pastor é tomar conta. E por quê? Ele vai prestar conta ao Senhor e ele deve prestar conta para as pessoas também que estão contribuindo com a obra, com a igreja local. E sobre as ofertas, irmãos? E aí o texto fala sobre ofertas alçadas, né? E aí qual é a diferença entre oferta alçada e oferta voluntária? A oferta alçada, irmãos, nós vamos entender que é uma oferta que é destinada para algo específico. Então eu pego uma oferta e digo, olha, esse dinheiro aqui é para comprar uma televisão para a classe dos jovens. Então isso é uma oferta alçada. É uma oferta que eu destinei, né, para uma finalidade. Então eu não posso pegar essa oferta alçada e comprar um tapete, porque a pessoa que ofertou, né, ele disse para que ele deu o direcionamento para aquela oferta, tá certo? Pastor, eu posso fazer isso com o meu dízimo? Não. O dízimo você vai trazer à casa do tesouro e aí a liderança da igreja vai decidir qual vai ser o melhor investimento para aquele recurso, tá certo? Então, você que é dizimista, você que é ofertante, você vai dizimar e confiar, né, na liderança, né, que está ali assistindo ali, o seu pastor, o seu padre, ou seja qual for a nomenclatura que a sua liderança espiritual tenha. Então, o dízimo, irmãos, quem vai coordenar é a igreja. A oferta voluntária, quem vai coordenar também é a igreja. Tá certo? Agora, a oferta alçada, irmãos, aí você pode dizer, eu quero que esse dinheiro seja para comprar uma mesa, eu quero para colocar a internet na igreja, eu quero comprar uma passadeira, eu quero comprar um arranjo de flores. Então, irmãos, você está ofertando e destinando, né, essa oferta. Isso pode? Pode. Tá certo? O que você não pode fazer é com o seu dízimo. Porque, como eu disse, o dízimo não é meu e o dízimo não é seu. O dízimo pertence à casa do Senhor. E é esse entendimento que nós precisamos ter, irmãos, acerca dessas verdades. Tá certo? E a gente finaliza, irmãos, o estudo de hoje, né, fazendo os irmãos refletirem em algumas outras verdades. E quais são? Que a gente não deve, irmãos, dizimar em programas de televisão ou em programas de rádio. É comum nos dias de hoje. O pastor no rádio está pedindo dízimo e oferta, né, para o seu trabalho, para o seu programa, até para a sua igreja. Está errado. E por que está errado, pastor? Não estou dizimando na casa ou na obra do Senhor, mas não é a sua igreja. Então você é assistido pela igreja local, mas a sua contribuição vai para o programa de rádio. Está errado. Se você quer abençoar o programa da rádio, você abençoa com outro recurso que não seja o seu dízimo. Então, qual é o entendimento? Meu dinheiro, irmãos, como eu disse no início, eu recebo X reais. 90% é meu, 10% é do Senhor. Então, esses 10% eu vou levar para a minha igreja local, porque é lá que eu sou assistido. Eu quero que aquela obra funcione e aconteça bem. Agora eu quero também contribuir com o programa da rádio, eu quero ser dizimista da rádio. Não tem problema. Você vai pegar dos seus 90% e vai investir na rádio, no programa. Você vai fazer o que você quiser com o dinheiro, porque ele é seu. Embora, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para gastar os nossos recursos, mesmo sendo nossos. Porque se eu não tenho sabedoria, irmãos, eu também estou pecando. Porque esses 90% que Deus nos dá, irmãos, né, como resposta do nosso trabalho, né, é bênção do Senhor. Eu não posso pegar o que Deus tem me abençoado e gastar com besteira. Né, e depois está aí com a dívida, irmãos, e querendo, por conta de um mau uso dos 90%, está querendo, né, usar os 10% que não é meu mais. Tem gente, irmãos, que paga todas as dívidas, o que sobrar é o dízimo. Não é assim, irmãos. Assim você está gastando uma coisa que não é sua. Você está cometendo o mesmo erro das pessoas da época de Malaquias. Estão roubando ao Senhor.
E não sou eu que digo, está escrito na palavra. Então, a primeira coisa que eu faço, irmãos, eu tiro o dízimo do Senhor, já separo, para nem ter o descuido de gastar aquilo que não é meu. Amém? Então, essa é a primeira lição para a gente pensar nesse último slide, né? Eu estou vendo os slides aqui, viu, irmãos? Nesse último ponto, né, da nosso estudo de hoje, você não pode, irmãos, a não ser que você seja membro da igreja lá da rádio. Então, quando você tiver problema, você vai procurar o pastor da rádio. Você vai lá na porta da rádio e fala com ele e você vai ser assistido por ele. Porque você é dizimista e membro lá do programa de rádio. Aí não tem problema algum. Tá certo, irmãos? E por que isso, pastor? Porque o senhor quer os dízimos para você? Irmãos, já aconteceu de várias pessoas de outras denominações, né, que nem congregavam conosco, e chegar na nossa igreja e dizer, eu quero ser dizimista daqui. E a orientação sempre foi e sempre será essa. Você é membro de que igreja? X. Então você deve ser dizimista da sua igreja. Irmãos, é o que é justo. Se existe uma igreja que lhe assiste, essa igreja é que deve receber o recurso. Né? Não é uma igreja que você não tem nada a ver com ela. Então, várias vezes, vez outra, aparece alguém da igreja A, da igreja B, da igreja C. Ah, pastor, eu gosto tanto da sua igreja. Ah, eu visitei aqui, gostei, eu quero ser dizimista daqui da sua igreja. Não, irmão. Você vai dizimar na sua igreja, tá certo? Porque isso é o justo, isso é o correto, tá certo? A sua igreja precisa desse recurso, assim como a gente precisa do recurso também. Mas quem tem a obrigação em manter essa obra funcionando são os membros dessa igreja, não os membros de outras igrejas. As outras igrejas precisam também do recurso dos seus membros. Isso é justiça. Agora, quando a gente escuta um pastor, um padre, um líder no rádio pedindo dízimo e oferta, a gente começa a entender que esse mundo está maluco. Que esse povo está cometendo os mesmos erros dos sacerdotes da época de Malaquias. Está tudo, irmãos, bagunçado. E por isso a gente vê escândalo em cima de escândalo aí no meio do povo de Deus. Tudo isso, irmãos, porque muitas vezes as pessoas permitem que o amor ao dinheiro suba a sua cabeça. Irmãos, quem nos sustenta é o Senhor, isso eu tenho no meu coração. Quem sustenta, quem supre as minhas necessidades, quem mantém a Igreja Batista Central do Cordeiro é o Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem nos mantém, irmãos, com essas portas abertas ao longo desses 11 anos que aqui estamos e construindo as coisas que a gente constrói, irmãos, é Deus. Porque vocês sabem, irmãos, que na nossa comunidade não existe ninguém rico. Muito pelo contrário, irmãos. Somos pessoas humildes, simples. Mas Deus tem nos abençoado e a gente tem avançado, como eu disse, ao longo do sermão e do estudo de hoje. Temos avançado em várias áreas, irmãos, e isso é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Mesmo com os poucos recursos que nós temos, irmãos, são recursos que prosperam na presença do Senhor nosso Deus. Então, essa questão de contribuir com o rádio, com a TV, com o teu dízimo, está errado. Se existe alguém que pratica isso, membro da nossa igreja ou de outra igreja que está nos assistindo, você está errando. Você está sendo injusto com a sua igreja, injusto com o seu pastor. Amém? Segundo, irmãos, nós não podemos pegar o dízimo da casa do Senhor e investir naquilo que a gente acha que é importante. Ah, o ventilador está quebrado, eu vou pegar o meu dízimo e consertar o ventilador. Está errado. Porque o pastor, a liderança, está contando com aquele recurso para uma outra coisa, talvez. Mais importante do que o ventilador que está quebrado. Então, se você está com tanta vontade de consertar o ventilador e não pode esperar, você vai consertar sim, com o seu recurso, não com o dízimo. Amém, meu irmão? A não ser que você faça uma oferta alçada. Eu estou ofertando esse dinheiro para consertar o ventilador ou comprar um outro ventilador. Aí é uma outra história. Mas muitas vezes já ouvimos também de pessoas. Ah, eu quero dizimar. Tem uma conta de energia? Tem, meu irmão. Mas a conta de energia não é para ser paga, né, com esse recurso que você está trazendo.
A conta de energia vai ser paga com os recursos que vão entrar na igreja e a gente vai fazer a partir de direcionar esses recursos. Porque, irmãos, talvez a necessidade não seja aquela naquele momento. E às vezes as pessoas que estão, né, congregando ali não entendem, irmãos, porque não conhecem talvez a realidade profunda da igreja. Então eu não posso pegar o meu dízimo e comprar de cesta básica, como algumas pessoas costumam fazer. Eu não posso pegar o meu dízimo fazer um sopão e dar para a comunidade carente. Isso eu não posso fazer. A Bíblia diz: trazei a casa do tesouro. E deixa que o pastor, o padre, o líder, o sacerdote, deixa que esse povo vai tomar conta. Eles entendem a real necessidade naquele momento da igreja. Então, se você quer fazer doações com os dízimos, você pode até fazer, mas saiba que isso não é o que está escrito na palavra de Deus. Você está em desacordo do que está ensinando a Bíblia. E aí você está fazendo, mais uma vez, um sacrifício de tolo. Está agindo da mesma forma daquele que contribui sem fé. Está agindo da mesma forma daquele irmão que dizima com raiva porque está dizimando. É a mesma coisa. Se você não confia na sua igreja, na sua liderança, então não faça ou procure uma outra igreja. Mas o que a Bíblia me ensina e o meu entendimento é exatamente esse. Há alguns dias, irmãos, foi postado no Facebook, né? A conversa de um pastor com ovelha, né, no WhatsApp, e foi postado lá e disseram que era fake, que não era fake, não importa. O que importa é o pastor perguntando à ovelha, né, como é que está a sua vida nessa pandemia, nessa crise? Como é que está pagando as contas? Pastor, não estou conseguindo pagar as contas. Está tudo apertado, está mais difícil. Mesmo assim, eu peguei o dízimo e estou trazendo aqui para a igreja. Aí o pastor responde: pegue seu dízimo, vai pagar suas dívidas e a gente vai dar uma cesta básica, pagar suas contas. Então o pastor, irmãos, lá dessa história, se é real ou não real, mas está lá no Face, o pastor decide, né, que a irmã deveria pegar o dízimo e gastar, né, para pagar as suas próprias contas, suprir suas próprias necessidades. Isso está correto, pastor? Você está me perguntando agora. Eu vou dizer para você, não está correto. Porque eu, enquanto pastor, eu não tenho essa autoridade, né, de dizer à pessoa: pegue o seu dízimo e pague a conta de luz da sua casa. Agora, eu, enquanto pastor, eu posso pegar a conta de luz e pagar a conta de luz. Isso eu posso e devo fazer. Com que recurso? Ou com o meu recurso particular, como pessoa física, ou com os recursos da igreja, se assim a comissão, né, as pessoas que tomam conta dos recursos, se assim as pessoas entenderem que temos condições de fazer, a gente só pode fazer o que dá para ser feito. Então eu não posso, né, dizer para a irmã: pegue o seu dízimo e vai comprar uma cesta básica para você. Pegue o seu dízimo e vai comprar remédio para o seu filho. E por quê? Porque eu só tenho os recursos para ajudar outras pessoas porque os dízimos são trazidos à casa do Senhor. Se eu começar, irmãos, a deliberar as pessoas a gastarem seu dinheiro, o dízimo que não é seu, com aquilo que lhe acha importante, daqui a pouco a gente não vai ter mais recursos para ajudar ninguém. Porque cada um, irmãos, vai administrar da melhor forma o recurso. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo. Se cada pessoa começar a entender que vai gastar pagando conta, ajudando o irmão que está precisando, como a igreja vai ter recurso para fazer essas ações, se os recursos não estão mais chegando? Então o pastor, irmãos, desse diálogo aí, né, com a sua ovelha, ele errou, tá certo? À luz da Bíblia, ele está errado. Onde é que ele acertou? Quando ele disse que ia mandar uma cesta, quando ele disse que ia visitar lá a irmã e suprir as necessidades, né? Que o dinheiro que ela tinha não dava para suprir, está correto, isso é obrigação da igreja, dentro das suas limitações, porque o recurso é finito, tá certo? Então, eu não posso dizer para a pessoa: pegue seu dinheiro e gaste. Ele vai trazer porque ele está cumprindo aquilo que a Bíblia determina, e a igreja vai fazer aquilo que a Bíblia também direciona, em assistir as pessoas que precisam, em acudir o meu próximo, e principalmente os da família da fé.
Porque se eu não faço isso, eu sou pior do que os incrédulos. Então, o compromisso da igreja é sim, irmãos, minorar o sofrimento das pessoas, atender às suas necessidades, né? Suprir aquilo que precisa ser suprido, tá certo? Mas nunca, irmãos, dizendo para o dizimista que pegue o seu dinheiro e pague suas contas. Isso está errado. E eu espero, irmãos, que isso seja um entendimento nosso. Porque lá na postagem, né? Até alguns irmãos da igreja, o pastor da nossa igreja com certeza faria isso. Eu faria assistência, mas não vou dizer nunca, pegue o seu dízimo e gaste com a conta de luz. De forma nenhuma, irmãos. Senão eu vou estar atolando ainda mais o outro com um problema. Tá certo? Porque como diz o texto, irmãos, a promessa de Deus é repreender o mal. É repreender a ação do mal. Então, quando o irmão está dizimando e ofertando, ele está lançando fé nessa palavra que Deus vai suprir as suas necessidades. De alguma forma, Deus vai suprir. Nem que seja utilizando a sua igreja local para assim o fazer. Então, irmãos, o pastor foi infeliz na sua ação. Ele desconstruiu o que a Bíblia estava construindo. Essa aqui é a verdade. Amém, irmãos? Agora, igreja do Senhor, irmãos que nos escutam. O pastor erra, o padre erra, o sacerdote erra. Erra. Somos passivos a erro. E por isso, né, não podemos deixar essa decisão de tomar conta dos recursos da igreja na mão de uma pessoa só. O coerente, o correto, irmãos, o justo é que exista aí uma comissão, 2, 3, 4 pessoas, a igreja vai decidir, dependendo do seu tamanho, dependendo da quantidade de recursos que se entra. Né? Monta-se, irmãos, uma estrutura, né, que vai administrar, porque com certeza, irmãos, quanto maior a igreja, as entradas são maiores, é fato, mas também os problemas também são maiores. Mais gastos, mais pessoas para assistirem, mais ações sociais precisam ser feitas. Então, irmãos, tudo é proporcional. Então, o pastor pode errar, o obreiro pode errar? Pode. Mas, se ele consegue, irmãos, construir esse vínculo aí com a comunidade ao qual ele está trabalhando, se ele consegue, né, constituir, né, pessoas para o ajudar nessa tarefa, tudo vai ficar mais fácil, irmãos, e ele vai errar menos e talvez nem erre na administração desses recursos. Tá certo? E finalizo, irmãos, né, o estudo de hoje, né, reforçando que o dízimo é um ato de fé, é nossa obrigação manter a casa do Senhor com as ofertas e com os dízimos, tá certo? A oferta, irmãos, é algo voluntário, né? Então, nem sempre, né, a igreja pode contar com aquela oferta, mas a igreja precisa ter um recurso, né, aproximado para poder assumir compromissos. O que eu quero dizer com isso? O dízimo, irmãos, é a garantia da igreja, né, para poder investir ou investir. Então ele vai ter uma média. Em média, minha igreja recebe R$1.000, né, de dízimo, um exemplo. Então ele vai se basear em gastar R$1.000. Assim como você faz o planejamento da sua casa. E se entrar 2.000 porque foi R$1.000 de oferta? Então isso aí é um plus, irmãos. A gente não pode contar com a incerteza. A certeza é, todo mês entra 900 a R$1.000 na minha igreja. Então, um exemplo. Então, eu vou fazer, irmãos, contas em cima desses valores. O que passar disso é um benefício. Isso vai para uma poupança, isso vai para uma conta, né? Isso vai para uma necessidade urgente, né, que apareceu. Tá certo? Então, a ação de dizimar, irmãos, é para dar garantia também à sua igreja. Se pode ou não pode assumir compromissos. Fazer uma compra de um ar-condicionado, né? E aí colocar ar-condicionado, eu sei porque a gente já fez isso. Né? Então, não é só comprar o ar-condicionado. É toda uma estrutura de energia elétrica, né, que precisa ser montada. Né? A rede era monofásica, passa a ser trifásica. E chama a CELP, e chama o pedreiro, e chama o eletricista. É todo o investimento que é feito, irmãos. Né? Depois disso, a conta de energia que era 100 passou a ser 300, um exemplo também. São valores todos que eu estou falando fictícios. Então, tudo isso, irmãos, a gente só pode dar um passo à frente se a gente tem a certeza que a gente vai ter aquele recurso.
tá certo? E a gente só tem essa garantia, irmãos, se a igreja entende, irmãos, que o seu dízimo está sendo direcionado para essas ações. Manter a casa do Senhor e avançar, irmãos, para outros voos maiores, como a gente fez ao longo desses anos. Né? Temos aí as nossas parcerias com os missionários, temos as nossas parcerias com algumas agências de missões. Então, tudo isso é porque nós entendemos, irmãos, que a gente podia avançar. E a gente só pode avançar, irmãos, porque a igreja entendeu que esse é o nosso chamado. Manter a obra do Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Tá certo? Que Deus possa fazer você prosperar. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida. Se você não é dizimista ainda, né? Deus te convida, né, a lançar, né, a sua fé sobre essa obra, tá certo? Que é o ato de dizimar na sua casa, tá certo? E você vai ver que Deus ele vai suprir de forma extraordinária, como diz o texto. Ele vai abrir as janelas do céu, vai abençoar a sua vida e vai repreender a ação do mal. Se você é dizimista, mas não é feliz, né, com essa ação de dizimar, então peça a Deus que transforme o seu coração. Coloque amor no seu coração para que você possa fazer fazer isso com alegria na sua igreja, tá certo? Na igreja que você congrega, na igreja que a liderança lhe assiste, lhe visita e supre as suas necessidades, né, espirituais, né, emocionais muitas vezes. Existe uma igreja que trabalha e que ora por você. Então é justo, com essa igreja, com essa liderança, que você abençoe, né, a obra ao qual você faz parte, ao qual você está inserido. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus possa encontrar morada em seu coração. Se existe dúvida, né, como eu disse ao longo do estudo, posta aí a tua dúvida, tá certo? A gente vai estar te respondendo. Se você é membro da igreja, então você tem o meu contato, né? Manda para mim, certo? Se você não quiser postar aqui para todo mundo ver, que às vezes fica com tímido, fica com vergonha, não tem problema. Posta aí no privado para mim, no meu WhatsApp, bota no grupo da igreja e a gente vai tratando, irmãos. O importante é não ficar com dúvida. Ficar com dúvida é a pior coisa do mundo. Então, que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida, guarde a tua alma. Vamos continuar orando, irmãos, para que essa pandemia acabe logo, né? Que essa quarentena, essa restrição social chegue ao fim, irmãos. Estou querendo ver gente, estou querendo ver vocês, tá certo? Todo mundo na igreja, né? Alegre e feliz, tudo como a gente costumava fazer, irmãos. Mas espere em Deus que essa tempestade passe e que a gente possa vivenciar momentos, né, de alegria juntos na presença do Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, se puder, fique em casa, tome os cuidados necessários, tá certo? Para que a gente não seja, né, contaminado com o vírus ou estejamos, irmãos, contaminando outras pessoas também com esse vírus, que para alguns tem sido tão, irmãos, dolorido, sofrido. Nós possamos estar, irmãos, guardando e abençoando as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas, os nossos amados. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Nessa oração nós vamos continuar orando pela irmã Mônica, irmãos, que continua, né, hospitalizada. As melhoras estão acontecendo, irmão, de forma gradativa, não tão rápida quanto a gente esperava ou desejaria que acontecesse, mas as melhoras estão acontecendo. E é Deus, irmãos, agindo, usando a medicina, usando os médicos, eu creio dessa forma. E dentro em breve a irmã Mônica vai estar conosco, né? Para juntos também, né, prestarmos culto ao Senhor pela bênção liberada sobre a sua filha. Também quero orar pela irmã Milena, né, irmãos? A gente conversou com a Milena esses dias e ela continua precisando das nossas orações, tá certo? Orar por Milena, pela sua família, tá certo? E tantos outros irmãos que estão acometidos aí por essa enfermidade, irmãos, para que Deus possa dar graça e dar livramento. Você possa sair dessa debaixo da graça e debaixo da bênção do Senhor. Vamos orar, irmãos, encerrando o culto na presença do Senhor nosso Deus.
Deus, em nome de Jesus, em Tua presença, nós queremos render graças e louvores por mais um momento de estudo da Tua palavra. Deus, aplica a Tua palavra em cada coração. Espírito Santo de Deus, traz a revelação e o entendimento. Deus, que nós possamos sentir a alegria em poder contribuir com a Tua casa e com a Tua obra. Abençoa o dizimista, abençoa o ofertante. Desperta, meu Deus, aquele que ainda não tem essa vontade no coração, assim, meu Deus, o fazer, e que ele possa também ser muito abençoado. Repreende toda ação do mal, conforme a Tua palavra tem nos ensinado. Essa é a minha súplica junto à Tua igreja. Também queremos interceder pela Tua filha, irmã Mônica, e a Tua bênção sobre a Tua serva Milena. Meu Deus, restaura a saúde das Tuas servas, meu Deus. Nós cremos no poder da oração e nós cremos no Deus de milagre. Age em favor das Tuas filhas e tantos outros irmãos, meu Pai, que estão precisando das nossas orações. Nós queremos interceder por cada um deles. Nós os abençoamos a todos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço, tá certo? Uma semana de paz. E como sempre eu te peço, se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Se inscreve, dá o teu like, né? Aquele sinalzinho de ok, tá certo? É positivo para a gente também, muito bom. Ativa o sino, irmãos, e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas pela mensagem do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus.